Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos lá. Eu fiz um vídeo ontem que deu boa repercussão e me pediram para fazer mais vídeos e eu achei um tema interessante, já que eu falei ontem sobre o erro de proibição. Primeiramente, queria dizer, pessoal, que os vídeos que eu faço, eles são didáticos, eles são acadêmicos. É para você ter mais conhecimento. Não é a minha opinião. Eu não sou a favor da pedofilia. E também, às vezes, eu sou contra algumas regulamentações. Mas a ideia do vídeo é saber o porquê. Né? Porque todo mundo hoje em dia tem a internet, fala, porque aquilo ali, aquilo lá. Só que assim, você tem que saber tecnicamente. Aí você vai ter propriedade para você poder falar. Então, não é a minha valoração da minha moralidade quanto aos assuntos, mas sim o que é entendido hoje na doutrina, na jurisprudência, na legislação. Então, superado esse assunto, eu vou falar hoje sobre erro de tipo e erro de proibição. São institutos que o acadêmico geralmente tem dificuldade em compreender, mas não tem segredo. Vamos lá, porque assim, primeiro eu vou mostrar onde é que está cada instituto, onde está o erro de proibição e onde está o erro de tipo. Lembra daquele esboço que eu fiz ontem? Essa é aqui a estrutura analítica do crime. Então tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Ok? Olha a diferença já aqui nos lugares onde está o quê? No fato típico, nós temos a tipicidade que foi dita ontem também. A tipicidade nada mais é aquela previsão legal, que está contida no artigo de lei, aquele fato como criminoso, né? O famoso nullum crime nulla pena sine praevalege, que quer dizer, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então todo crime tem que ter prévia, tem que estar previsto na lei. E toda a pena tem que estar combinado a esse artigo. Por isso que o artigo é dividido em caput, né, a cabeça do artigo, artigo 121, matar alguém. E depois vem ali as qualificadoras, e essas são essas combinações da pena a que vai ser aplicado àquele infrator. Então, na tipicidade tem o erro de tipo. O erro de tipo, eu vou me aproximar aqui, porque eu acho legal a gente ficar mais cara a cara. O que acontece? O erro de tipo, existem erro de contra coisa, erro contra pessoa, existem as discriminantes putativas, que não vai ser o tema dessa aula porque é muito extenso. Mas, o que é o erro de tipo? Nada mais é do que erro, a palavra erro de tipo, ou seja, ele errou o tipo, ele errou o que estava escrito no artigo da lei. O agente errou. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil essa explanação. Uma senhora vai viajar para o interior. Aí vem o sobrinho dela e fala assim, vó, tem que levar um pote de açúcar lá para a tia, porque esse açúcar aqui é igual o sal da Malásia lá. Então, vamos pôr o exemplo do sal. Leva o sal da Malásia lá, que é um sal bom. Tá bom. A avó, imaginando que está levando sal, embarca no ônibus. No meio do caminho, a polícia aborda o veículo e identifica que trata-se de cocaína. Veja, qual que era a intenção da senhorinha desse exemplo? Era levar sal. Ela sabe que cocaína, se transportar cocaína é criminoso? Ela sabe, todo mundo sabe. Mas, na cabeça dela, ela fez uma confusão mental. Nunca esqueça essa palavra, porque aí você não vai errar mais erro de tipo. Confusão. Ela errou uma elementar do tipo. Qual é o tipo? Tráfico de drogas, certo? O tráfico de drogas. Artigo da Lei 11.343. Ela vai dizer, transportar, tem 18 artigos, verbos. Transportar, adquirir, oferecer, dar, tal. Então, ela transportou. Mas ela sabia que aquilo era crime.
e ela errou no tipo. Ela errou uma elementar do tipo. Aquele que transporta droga, esse é o artigo de lei, basicamente. Eu vou ler o artigo para ficar mais fácil e a gente vê onde que ela errou nessa elementar, tá bom? Vamos pegar aqui a Lei 11.343, o artigo 33 fala dos crimes, e o artigo 44, deixa eu confirmar aqui, o que foi tirado, então vamos lá. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas. Então, qual que ela seria? No caso dela seria importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar. É o artigo aqui, transportar. Ela errou esse elementar, porque ela não sabia. Ela transportou, ok? Mas a droga, ela sabia que era droga? Então, quando no final do artigo fala transportar droga, ela errou no elementar do tipo. E se ela errou no elementar do tipo, ela fez uma confusão mental. E isso é erro de tipo. E o que vai importar aí é o que ela queria fazer, qual era a vontade dela. Claro, se não previsto, uma conduta culposa. Por quê? O artigo 20 fala sobre, do Código Penal, fala sobre o erro de tipo. E aí eu vou pegar o artigo 20 agora e vou explicar para vocês o que acontece com ela. O artigo 20 diz: o erro sobre elementar do tipo. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, legal, de crime, exclui o dolo, ou seja, exclui a vontade. Ela tinha vontade de transportar droga? Ela não tinha, então exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Existe a previsão lá na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, uma possível culpa no transporte? Não existe, então ela não responde por nada. Entendeu? Essa é a consequência do erro de tipo. Existe um erro contra a pessoa, eu quero atirar em A e atiro em B. Eu posso errar porque eu imaginei, fiz uma confusão mental achando que era uma pessoa e era outra. Eu posso errar porque eu errei, aí erro na execução, errei no disparo. Eu posso errar quanto a coisa, eu vou dar um outro exemplo de erro de tipo, quer ver? Meu carro tá aqui na porta de casa. Aí eu vou lá e vou no shopping, na saída do shopping eu entro no estacionamento, vários carros e tal, e aperto o meu alarme, pum, bibi, entro no meu carro, saio, e de repente a polícia vem atrás de mim e fala: esse ladrão furtou o veículo. Como assim? O veículo é meu. Aí fala assim: não, mas esse veículo é do fulano. Aí eu vou olhar, puta, carro é igualzinho, não é o meu. Pode acontecer. O que eu errei? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Esse é o artigo do artigo 155, é o furto. Subtrair coisa alheia móvel. Eu queria subtrair coisa alheia móvel? Não. Na minha concepção, na minha confusão mental, eu achei que fosse o meu carro. Então eu errei numa elementar do tipo. E se eu errei na elementar do tipo, eu posso responder por culpa? Como diz o artigo 20, só se houver previsão legal de culpa. Eu posso furtar culposamente? Furtei sem querer? Não, não tem como. Não respondo por nada. É atípico. É atípico. Por isso que o fato tem que ser típico. Ali já exclui meu crime. E o da velhinha, consequentemente. Ok? Perfeito. Agora, então, identificamos aqui onde é que está o erro de tipo, aqui no fato típico. E o erro de proibição, ó, ele está aqui, ó, no culpável. Lembra? Imputabilidade, potencial conhecimento ilícito e exigibilidade de conduta diversa. Eu não falei ontem, mas exigibilidade de conduta diversa não é uma palavra difícil. Mas, ó, ela vai exigir da pessoa uma conduta diferente. Se a pessoa teve uma coação, ela foi coagida a fazer, ou se ela teve uma obediência hierárquica, eu não posso exigir uma conduta diferente. Tá? Mas esse não é o tema, eu vou abordar isso aqui num vídeo futuro.
Então vamos lá. Por que o potencial, eu dei o exemplo do holandês, né? Artigo 21, vamos ler o artigo 21. Vamos ver o que fala o artigo 21. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode falar que você não conhece a lei. Ok. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Se evitável, se poderias prever o conhecimento daquilo, pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Aí ele fala no parágrafo único: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir sua consciência. Então, assim, na realidade tem que apurar o caso a caso, né? Cada caso é um caso. Mas o exemplo do holandês, veja, o que é o erro da proibição? É a pessoa ter a capacidade de conhecer que aquilo é reprovável. Como eu disse, o tráfico de droga, tu não sabe o que é. Você não sabe a lei. Você não sabe a lei 11.343, que no artigo 30 não está dizendo, você não sabe disso. Só que você sabe, você tem um conceito, você tem um entendimento da reprovabilidade social em cima disso. Então a gente não pode nunca falar que eu não sei, não sabia. Mas no caso em específico do holandês, ele no país dele não é reprovada a prática de uso de entorpecente. Então quando ele vem pra cá, ele faz confusão mental? Ele não faz, porque ele sabe que ele tá fumando maconha. Ele não fumou um cigarro achando que era um cigarro normal, né, que é o legalizado. Desculpa. Ele acha que ele tem certeza que é o cigarro da maconha dele, só que ele acha que é normal, que pode, que não há uma regulamentação proibindo aquela conduta. Então não há confusão. Então, por isso que eu disse, não esqueçam a palavra confusão, porque no erro de tipo a pessoa faz uma confusão e ela erra no elementar do tipo. E no erro de proibição, ele não erra o elementar do tipo, porque ele faz uso do entorpecente, mas ele não compreende o caráter reprovatório social daquela conduta. Então, basicamente é isso. Isso gera consequências diferentes. Nesse conceito analítico, existem 3 bases: típico, antijurídico e culpável. Para alguns doutrinadores, o culpável ele não engloba como uma elementar do fato típico, antijurídico e culpável. Se você tirar isso aqui, ele entende que é só a questão da pena, mas que a pessoa comete crime porque ela cometeu um fato típico e antijurídico. Então por isso que tem que saber a diferença, por isso que isso é cobrado nas provas, tendo em vista essa diferenciação. E o erro de tipo, erro de proibição, como são erros, né, as pessoas acabam se confundindo. Mas não tem o que perder em cima disso aí. Eu vou fazer vários vídeos e que eu achei interessante. Tem anexo de causalidade que é muito bacana. A gente pode falar sobre o fato pré-existente absolutamente independente, o fato pré-existente concomitante, você pode ter fato superveniente absolutamente independente. São assuntos bacanas que caem em concurso. Mas sobre esse tema aqui, eu acho interessante só primeiro fazer essa diferenciação. Depois a gente pode aprofundar mais sobre erro de tipo, falar sobre as discriminantes putativas. E também, só para concluir, deixa eu ver aqui, já tem, nossa, 14 minutos, o tempo voa. Então eu vou falar rapidinho das discriminantes putativas, que eu vou fazer um vídeo só disso. Putativo é a pessoa achar, imaginar. O putativo é assim, ó, eu tenho um inimigo. Eu tô num beco, eu vejo meu inimigo. O meu inimigo, ele vem e tira alguma coisa da cintura. Eu, armado, reajo contra ele primeiro. Eu imaginei que estava em legítima defesa, porque ele era meu inimigo, estava num beco e ele foi lá e fez menção de que iria me atacar. Onde, na verdade, foi descobrir depois que ele estava com uma carta na mão para vir me pedir desculpa. Mas, veja, a circunstância toda foi criada